tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre transformações químicas. Transformar, bem pequeno na sua mente, mudança, não é isso? E quando eu falo de uma transformação química, é quando eu uno substâncias diferentes, quando eu faço ali uma mistura e eu formo um produto, um resultado diferente do inicial. O conteúdo, a essência, até é a mesma, mas há uma reorganização e eu formo um produto diferente. Quando isso acontece, a gente fala que aconteceu uma reação química. Reação química é aí o acontecimento da transformação. Quando acontece uma transformação química, a gente consegue representar uma transformação. E essa transformação, ela é representada por uma equação química. Assim, equação, lá da matemática. Uma equação é uma forma de você organizar, de você visualizar o que está acontecendo. Olha uma representação bem lúdica, bem didática, de uma equação química. Na equação química, então, eu tenho a galera que vai reagir, é aquela galera que está inicialmente ali, as substâncias que estão inicialmente ali juntas, e que tenho aqui o meu A e o meu B, coisas diferentes. Eles unidos, quando eles foram unidos, ocorreu a reação. E essa reação rolou a promoção de produtos diferentes. Então, eu tenho os reagentes, são quem vão passar pela transformação, e eu tenho os produtos da reação, as novas substâncias que se formaram. Então, eu tinha A e B e aconteceu aí a formação de C e D. O que pode promover as reações químicas? Muitos casos. Pode ser mudança de temperatura, um calor, passagem de corrente elétrica, às vezes só o mecânico, algo que faz elas se chocarem, às vezes só o fato de elas se encostarem à junção já vai causar a reação química. Então tem diferentes tipos de reação químicas e diferentes formas de promover, de iniciar uma reação química. Você entendeu então a equação? Eu tenho então os reagentes e eu tenho então os produtos. Eu vou exemplificar para você uma reação química super tranquila para você entender. Então eu tenho aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho aqui meu bicarbonato de sódio. Seria aqui meu reagente A. Ele tem a sua constituição química, ele tem sódio, ele tem carbono na sua estrutura. E eu tenho aqui o meu vinagre. O meu vinagre que ele tem o ácido acético, então ele tem o hidrogênio, ele tem um carbono, ele tem também um pouquinho de água misturada, tá aqui. Então, eu não te falei que pode ser diferentes motivos que promovem essa reação? Essa minha reação aqui vai ser uma reação apenas por junção. Eu estou juntando o meu A com o meu B, meu reagente. Então, vou colocar aqui, coloco aqui um pouquinho, estou colocando. Repare, observe. Borbulhando, está borbulhando. Opa! O que está acontecendo aqui? Uma reação. Por quê? Eu tinha o meu vinagre, eu tinha meu ácido acético. Ele reagiu com esse bicarbonato e o produto foi diferente. Eu tenho água aqui nesse produto. Eu tenho, por exemplo, essas bolinhas, gás carbônico. Eu tive produtos diferentes do que eu tinha, então, nos meus reagentes. Entendeu? Só por junção. Foi o meu caso aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Você fala assim, tá, legal. Mas, deixa eu te exemplificar agora aqui de uma forma com os átomos e as moléculas. Eu tenho aqui uma formação. Como é que eu posso formar uma molécula de água? Dá para criar uma molécula de água? Dá. Como é que eu faria isso? Eu pego, então, duas moléculas de hidrogênio, representadas aqui, então, H2, cada bolinha dessa é um hidrogênio. Então, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Mais oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, oxigênio com oxigênio. Quando eu uno numa condição específica, eu consigo produzir, então, duas moléculas de H2O. Olha a orelhinha do Mickey aí, que é a molécula de água. Reparou? Repare, então, que isso aqui é a minha equação química. E repare, a equação química, ela tem algumas regras. Ela precisa estar balanceada ou equilibrada, ajustada. Como assim? Você reparou que eu tenho numerozinhos aqui? Esses numerozinhos eu chamo de coeficientes. Ele vai mostrar, ele vai indicar para você as quantidades envolvidas. E, se eu coloco que aqui eu tenho 15 hidrogênios,
Do outro lado, também tem que aparecer esses 15 hidrogênios. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como desaparecer. Então, quando eu monto a minha equação, se eu disse para você que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado de cá, se eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, lá no meu produto, 2 vezes 2, eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Ou seja, essa reação está balanceada. Existe uma área da química que é a estequiometria, que ela se ocupa de analisar e mostrar e calcular as proporções necessárias para formar substâncias numa reação química. Então, você entendeu que a reação química ela tem que estar balanceada, que ela tem que estar ajustada, equilibrada de uma forma coerente? Entendeu, né? E aí você assim, tá, entendi o que é uma reação química, entendi que ela é representada pela equação, vi um exemplo prático de uma reação por junção aí, aconteceu. Vi também que a equação química ela está balanceada, que tem algumas coisas que podem promover uma reação química, junção, calor, uma corrente elétrica, o atrito. Tá, legal. Mas existem algumas leis que regem as reações químicas. Quando a gente fala de leis na natureza, eu estou falando para você de algo que acontece, que foi observado muitas vezes na natureza, que ele mantém um padrão, por isso que eu chamo de lei. E quais são as leis que regem as reações químicas? Eu tenho, então, a lei de conservação de massas, também chamada de lei de Lavoisier, que foi justamente o pesquisador que registrou, que observou, e também a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Assim, conte-me mais. A lei de Lavoisier você deve ter ouvido falar. O que ele observou? Ele observou que a quantidade, os envolvidos, a quantidade que eu tenho aqui nos meus reagentes, ela tem que ser a mesma lá nos produtos. Que num ambiente fechado, num sistema fechado, a quantidade, a massa dos reagentes, ela tem que estar também nos produtos. Essa lei, como eu falei para você, ela ficou conhecida popularmente como na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Eu tenho só uma mudança aí. Já a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, a gente brinca que é como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, fala assim para você, olha, para cada uma xícara de leite, você coloca 2 ovos. Então, se eu tenho uma xícara de leite, eu coloco 2 ovos. Então, se você colocar 2 xícaras de leite, você bota 4 ovos. Repare que tem uma proporção. Proust observou que nas reações químicas também há uma proporção entre os reagentes e os produtos e que aquela proporção ela é mantida. Então, entendeu a lei da conservação de massas? Então, no sistema fechado, o total de massa dos reagentes, ela tem que estar ali nos produtos também. Não dá para desaparecer, sumiu, não. Está ali. E que é necessário que seja mantida uma proporção. E eu listei aqui para você algumas evidências. Na vida prática, como é que eu sei que rolou uma reação química? Tem algumas formas de você ver. Por exemplo, às vezes você vai ver que liberou um gás. Viu no meu exemplo, no meu copinho aqui? Você viu as bolinhas, você liberou um gás. Às vezes você não vê, mas você vai, vai ver o gás. Mas você sente o cheiro, aconteceu alguma coisa aqui. Quando juntou, rolou uma reação, tá com cheiro. Há uma formação de um gás. Ou mudança de cor. Quando junta algumas substâncias, por exemplo, você pega um repolho, muita gente adora repolho roxo na salada. O repolho roxo ele é um indicador de acidez ou de basicidade. Como assim? Se você expor aquele repolho roxo a um ambiente mais ácido, por exemplo, um vinagre, ele muda de cor. E a um ambiente mais básico, ele também muda. Então, ele vai ficar roxeado, ele fica esverdeado. Assim, nossa, mudou de cor. É uma prova de que está acontecendo a mudança, uma reação química. Algo que enferruja. Você tem lá um material, um prego, a gente está enferrujando, está mudando de cor. Está rolando uma reação química aí. Outras evidências. Alterar a textura do material. Na ferrugem acontece isso. Era uma superfície lisa, ela fica ondulada, fica rugosa. Ou até algumas coisas elas amolecem, ou elas ficam mais rígidas. Eu mudei um pouco a estrutura. Além disso, podem acontecer reações mais intensas, como explosões.
Então tem que ter muito cuidado. Em motores, por exemplo, tem todo um esquema para que ocorra algumas explosões, uma reação química de explosão. Uma bomba é um exemplo. Explosão é uma reação, né? Uma evidência de uma reação química. Além de, por exemplo, aparecer alguma chama, emitir alguma luz, até mesmo, a gente nem colocou aqui, mas até mesmo, por exemplo, a formação de um sólido. Algo que estava no estado líquido formou ali um sólido. São evidências de que aconteceu uma reação química. Então você entendeu aí o conceito, você viu as reações químicas no nosso cotidiano e a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima, tchauzinho!